Aonde é pra marchar? Aonde é pra marchar? Aonde é pra marchar? E não pra recuar. O sol da amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. O sol da amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Que esta santa paz bote palmas e exalta o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Mais forte para o Senhor Jesus, aquele que é de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém, igreja? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo do 7 ao 10. Malaquias, capítulo 3, versículo do 7 ao 10. Que diz com o tema: não devemos roubar ao Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Amém, igreja? Glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus, aquele que é de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém, igreja? Quem achou que amém, quem não achou que a misericórdia. Diz assim a palavra santa de Deus: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em quem havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vos me roubais e dizeis: em quem te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós sua bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. Amém, igreja? Pergunte para quem está do seu lado, pergunte assim: você está sendo fiel para com os dízimos e as ofertas à casa de Deus? Pergunte, não tenha medo não, glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus, porque, amados irmãos, para que Deus faça a diferença em nossas vidas, é preciso que, em primeiro lugar, nós, dizimistas da casa de Deus, trazer para a casa de Deus as primeiras premissas, que significa trazer para a casa de Deus a sua melhor oferta, o seu melhor dízimo e não o seu pior. Amém, igreja? Então trazei para a casa de Deus o seu melhor e não o seu pior, porque não devolvemos o que é correto a Ele, porque Deus fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? Porque como podemos cobrar algo de Deus, esses muitos que estão aqui oferecem o seu pior? Muitos só vêm em busca de bênçãos materiais, e não por amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Mas para que possamos colher o que há de melhor nessa terra, é preciso semear o que há de bom em nós. Amém, igreja? Glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus. Então trazei para a casa de Deus o seu melhor e não o seu pior. Amém, igreja? Porque, meu amado e minha amada, quando nós trazemos o nosso melhor para a casa de Deus, a nossa melhor oferta, o nosso melhor dízimo, o Senhor Jesus se alegra, o Senhor abre portas aonde tem paredes. Glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus. Então, meu amado e minha amada, não somente nessa noite, mas todas as noites, trazei para a casa de Deus somente o seu melhor e não o seu pior. Amém, igreja? Glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus, porque tem muitos que pensam que os dízimos e as ofertas alçadas é para o pastor e para a pastora, mas não é para o pastor e nem para a pastora, e sim é para os mantimentos da casa de Deus, e sim é para a manutenção da casa de Deus, é para comprar o microfone, é para comprar o ventilador. Glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus. Então somente trazei para a casa de Deus o seu melhor e não o seu pior. Amém, igreja? Glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus, porque, meu amado e minha amada, quando o pregador prega palavras duras como palavras de espinhos, a igreja nem sequer dá glória
isso, vai ganhar aquilo. O povo sai no reteté de Deus. Só falta a igreja voar para o céu. Só não voa porque não tem asa, porque se tivesse asa, já tinha voado. Glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Então somente traga para a casa de Deus o seu melhor e não o seu pior. Amém, igreja? Glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, fala de um certo varão chamado Ananias e sua esposa se chama Safira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esses dois casal pegaram e venderam uma propriedade. Glorifique seja o nome do Senhor Jesus. Venderam uma propriedade por um valor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que quando vendeu uma propriedade é para primeiramente tirar os 10% que a Bíblia fala. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então no versículo 3 disse: então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Porque meu amado e minha amada, eles estavam pensando que estavam enganando a Deus, mas a Deus ninguém engana. Só pode enganar aos homens, mas a Deus ninguém engana. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles vai ser tirado os 10%, como fala a Bíblia. Ele só tirou os 2%. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Então, meu amado e minha amada, quando ele pegou e falou Pedro disse essas palavras para Ananias, ele caiu no chão e expirou-se. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Caiu no chão e morreu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E depois de 3 horas no sepulcro do marido, Pedro chegou e disse-lhe Pedro, disse-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. No versículo 9 diz, então Pedro lhe disse, porque que entre vós vos concedestes tentar o Espírito do Senhor, eis aí porta, os pés do teu sepultaram, os teu marido, e também te levarão a ti. E naquele mesmo momento que Pedro falou essas palavras também para Safira, ela caiu dura no chão e se expirou-se, porque estava dizendo que ele tinha dado o que fala na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o valor que fala na Bíblia, mas eles não deram o valor que fala na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meu amado e minha amada, eles morreram. Por quê? Por causa do castigo de Deus. Porque não devemos enganar a Deus, porque pode enganar ao homem, mas a Deus ninguém engana. Então, meu amado e minha amada, quando você vender alguma propriedade, como fala a Bíblia, tem que tirar primeiramente os 10% que é falado na Bíblia. Amém, igreja? Então, meu amado e minha amada, dê somente o seu melhor para a casa de Deus. Trazei para a casa de Deus o seu melhor e não o seu pior. Amém, igreja? Glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus. E assim, eu agradeço a oportunidade em o nome do Senhor Jesus. E as palmas bem fortes, bem bonito. Agradeço de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Glória a Deus, aleluia. A nossa irmã Isabel. Amém, igreja? Receber, eu recebi. Amém?